Lionel Messi acabou de vencer mais uma batalha nos Estados Unidos e, sinceramente, o mais impressionante é que a gente já está começando a normalizar isso. O Inter Miami vem de tocar o auge da glória na MLR com a MLS Cup de 2025, mas o que aconteceu ontem foi o tipo de capítulo que te obriga a parar e dizer: não, isso não é normal. Porque enquanto muita gente ainda repete a piada de que o Messi foi para Miami para se aposentar, caminhar na praia e viver tranquilo, ele segue fazendo exatamente o que faz há 2 décadas no nível mais alto: aparecer quando o jogo está desandando, mudar a história com uma jogada e deixar um recado bem claro. Quem vence nas redes sociais, no campo quem manda é ele. Ontem, no clássico da Flórida contra o Orlando City, o Inter Miami estava perdendo por 2-0. 2-0. Jogo fora de casa, clima quente, adversário confiante e a temporada mal começando, com ainda mais barulho em cima, porque Miami vinha de uma derrota anterior. Era o cenário perfeito para o discurso de sempre aparecer. Tá vendo? Não era tudo isso. Acabaram. Era só marketing. E aí aconteceu o que acontece quando o Messi decide que não gostou do roteiro. Ele quebrou o roteiro. O Inter Miami acabou vencendo por 4-2 em Orlando, com o Messi anotando 2 gols e fechando a partida com uma cobrança de falta aos 90 minutos, que foi muito mais do que um gol bonito. Aquela falta foi o 70º gol de falta direta da carreira dele. 70. Um número que parece exagero, mas está lá. Registrado, concreto, real. 70 vezes em jogos oficiais, com a bola parada, com barreira, com goleiro pronto, com todo mundo sabendo que o que vem, e ainda assim, a bola entra. Essa é a diferença entre ser bom e ser Messi. Quando todo mundo sabe o que você vai fazer e, mesmo assim, não consegue te parar. E presta atenção, porque o detalhe diz tudo. Não é como se o Messi tivesse feito aquela falta quando o time já estava passeando e o jogo estava resolvido. Não. Ele fez quando a partida ainda estava carregada de tensão, quando era preciso o golpe final, quando tinha que selar a virada e calar o estádio. São esses momentos que separam jogadores que têm qualidade de jogadores que têm grandeza. O Messi não tem só qualidade, ele tem controle do tempo. Ele tem esse instinto de sentir o jogo como se estivesse vendo de cima, como se tivesse um mapa na cabeça, dizendo exatamente onde está o medo do rival, onde está o buraco, onde está o segundo em que a defesa dá meio passo a menos e como transformar isso numa facada. Ontem foi assim. O Inter Miami se levantou do 2-0, se reorganizou, encontrou fôlego, encontrou ritmo. E quando o jogo pediu assinatura, o Messi assinou. E além disso, ele fez com uma atitude que quase nunca mostra de forma tão direta. Depois da falta, teve um gesto em direção ao banco adversário que viralizou. Querem um autógrafo? Que soou como pura provocação, mas também como mensagem, porque mesmo numa liga em que alguns querem tratá-lo como estrela de exibição, ele joga como competidor, joga como campeão, joga como alguém que não está ali para passear, está ali para ganhar. E é por isso que o que aconteceu ontem não é um dado solto, é mais uma peça do mesmo padrão que se repete ao longo da carreira dele. O Messi chega, o padrão sobe e os títulos começam a cair. E se alguém te diz, mas é a MLS, a única coisa que isso prova é que essa pessoa não está vendo o filme inteiro. Porque a questão não é comparar ligas como se fossem videogames com níveis diferentes de dificuldade. A questão é entender o impacto. Um jogador pode chegar a um lugar novo e continuar sendo bom, e isso acontece. Mas chegar a um lugar novo e transformar a mentalidade de um clube, mudar a forma como olham para você, mudar a forma como jogam contra você, transformar partidas em eventos globais e, além disso, ganhar. Isso é outra coisa. Isso é domínio. Isso é propriedade. É isso que faz o título deste vídeo não ser uma frase exagerada. Messi é dono do mundo. Porque onde ele vai, o futebol gira em torno dele.
O Inter Miami, antes do Messi, era um clube jovem, sem uma identidade clara em campo, mais associado ao projeto e ao barulho do que a uma história pesada no futebol. Eles estavam por baixo, sem rumo, com aquela sensação de um time que existe, mas não de um time que impõe. E aí o Messi chega e muda tudo. Muda o ritmo, muda a confiança, muda o padrão, muda o respeito. O Inter Miami não começou só a ganhar mais, começou a Deula a andar diferente, começou a jogar com outra autoridade. Porque quando o teu capitão é o cara que dominou a Europa, que ganhou tudo em clubes, que ganhou a Copa América, que ganhou a finalíssima, que ganhou a Copa do Mundo e que ainda pisa no campo como se o tempo não existisse, o time pega isso. Os companheiros se obrigam a estar à altura. Os rivais te olham diferente. Os teus jogos viram compromisso obrigatório. E aí está a prova definitiva de que o Messi não foi para Miami baixar as cortinas. O Inter Miami ganhou a MLS Cup de 2025 em 6 de dezembro de 2025, 3-1 contra o Vancouver Whitecaps, e o Messi foi o MVP da final, com 2 assistências. Ele não só levantou o troféu mais importante da liga, ele fez isso sendo o cérebro do jogo. E aquele título não foi só mais um. Foi o primeiro título de liga na história do clube. E também significou o 4º troféu do Inter Miami, nessa fase de crescimento acelerado. É isso que faz tudo parecer tão irreal. O Inter Miami passou de um time que muita gente via como projeto a um time campeão. E o Messi foi o eixo dessa transformação. E o mais insano é que, mesmo depois de ganhar a MLS Cup, o Messi não baixou o nível emocional. Ele não entrou no modo já deu. Pelo contrário, começou 2026 como se ainda tivesse coisas a provar. E é aí que o que aconteceu ontem fica ainda mais forte. Porque não foi um jogo confortável, foi um jogo de subida, foi um jogo em que o adversário bate primeiro, em que o estádio pega fogo, em que o placar te empurra a arriscar, em que a margem de erro vira mínima. E nesses contextos, tem jogador que some ou entra em desespero. O Messi não. O Messi organiza, o Messi decide, o Messi controla, o Messi transforma o caos num tabuleiro e o tabuleiro numa vitória. Essa é a verdadeira magia dele. Não são só os dribles, não são só os gols, é a capacidade de fazer todo mundo jogar o jogo que ele quer. Por isso, a liderança dele não parece com a liderança barulhenta de outros. O Messi não precisa gritar, não precisa fazer cena, não precisa bater no peito nem apontar para ninguém. Ele lidera com a bola, com as decisões, com a calma, com a precisão. O cara te diz, vem comigo sem falar. Porque você vê em campo, quando ele está, tem saída. Quando ele está, tem esperança. Quando ele está, tem plano. E esse tipo de liderança é o que constrói campeões. Muita gente reduz o Messi a um jogador de melhores momentos, mas a história real dele é de impacto estrutural. Aconteceu no Barcelona. O Barcelona já era grande, claro, mas o Messi transformou essa grandeza em dinastia. Com ele, a expectativa virou: vamos por tudo. E não foi uma temporada ou 2, foi uma era inteira de domínio. E o mais brutal é que o Messi venceu de formas diferentes, com versões diferentes de si mesmo. O Messi, de falso 9 em 2011, cirúrgico e letal, não era o mesmo Messi de anos depois, quando tinha que carregar a criação do time, inventar soluções e ainda assim competir por tudo. Trocaram técnicos, trocaram companheiros, trocaram sistemas e o Messi se adaptou. É isso que muita gente não entende quando tenta minimizá-lo por ter passado tantos anos num clube. Não é comodidade, é constância no topo e isso é o mais difícil no esporte. E depois veio a seleção, a parte mais injusta de toda essa conversa por anos. A Argentina viveu dor atrás de dor. A Copa do Mundo de 2014, a Copa América de 2015, a Copa América de 2016. A pressão era insana, o barulho era brutal. E ainda assim, o Messi voltou, insistiu e acabou fechando o debate
com a maior narrativa que dá para escrever no futebol. Copa América 2021, Finalíssima 2022 e Copa do Mundo de 2022. Aquela Copa do Mundo foi o ponto final para qualquer um que ainda quisesse discutir se faltava algo. Ele ganhou, ele liderou, ele viveu e quando levantou aquela taça, ele completou o futebol. Então, quando ele decidiu ir para a MLS, algumas pessoas trataram como se fosse um epílogo, como se fosse uma despedida. Mas o Messi não chegou em Miami como ex-jogador. Ele chegou como campeão do mundo, como líder, como alguém que ainda tem fogo aceso. E confirmou isso com fatos, títulos, impacto global e agora, começando 2026, com viradas como a de ontem, com 2 gols, com faltas aos 90 minutos e com um marco absurdo, como chegar a 70 gols de falta direta, 70 faltas diretas na carreira. E o melhor é que esse número não tem cara de fim, tem cara de ainda tem mais. Porque o Messi tem algo que pouquíssimos têm. O jogo dele não depende de explosão física, depende de inteligência, leitura, precisão, paciência. E isso envelhece melhor do que qualquer atributo. O cérebro futebolístico dele é a arma mais perigosa que existe. Um defensor pode correr mais que o Messi, pode pular mais alto, pode entrar mais forte nas divididas, mas não consegue pensar futebol como ele. Não consegue ver a jogada 2 segundos antes. Não consegue sentir o jogo, como se estivesse na palma da mão. E é por isso que o Messi segue dominando, não importa o cenário. Ontem, em Orlando, o Inter Miami perdia por 2-0 e acabou vencendo por 4-2. Essa frase sozinha já diz tudo. E se você soma que o Messi fez uma falta no fim para selar, chegando a 70 na carreira, você tem uma imagem perfeita para este vídeo. O mundo muda de camisa, muda de estádio, muda de liga, muda de contexto. Mas quem segue decidindo é o Messi. E essa é a razão pela qual as pessoas não conseguem parar de assistir. Não é só fanatismo, é que você está vendo história em tempo real. Você está vendo um jogador que, mesmo com o planeta inteiro assistindo há anos, ainda encontra maneiras de te surpreender. Mesmo quando você acha que já viu tudo, ele guarda uma falta aos 90, vira um clássico fora de casa e, de quebra, chega a 70 gols de falta direta, como se fosse um número qualquer. E é aí que a narrativa vira inevitável. O Messi não está correndo atrás do legado dele. O Messi está esticando esse legado. Outros sonham com um final digno. O Messi transforma o final em mais um topo. Outros esperam se despedir com aplausos. O Messi quer se despedir com troféus. Por isso, o Inter Miami não é a aposentadoria dele. O Inter Miami é mais um capítulo de domínio, mais um cenário em que o melhor de todos continua agindo como o melhor de todos. Times diferentes, companheiros diferentes, técnicos diferentes, ligas diferentes, idades diferentes, mesmo resultado. Messi decide, Messi eleva, Messi ganha. Então, se alguém ainda não entende por que a gente diz que o Messi é dono do mundo, é só ver o jogo de ontem, ver a falta aos 90, ver a virada, ver o número 70 e entender o recado. Isso não é coincidência, isso não é marketing, isso não é nostalgia, isso é grandeza ativa, isso é o GOAT, competindo para valer. Isso é Lionel Messi fazendo o que faz há 20 anos, tomando posse do futebol, um campo por vez. E, se você acha que isso já é suficiente, se você acha que isso já é o fim, cuidado, porque o Messi gosta especialmente quando o mundo acha que acabou. É aí que ele mais gosta de te provar que ainda não acabou.